grega. Isso é muito importante você entender, porque o grego era como se fosse o inglês de hoje. O grego é uma língua fácil de falar, para mim não. Para mim grego é grego, né? E para mim japonês também é grego. Tudo que eu não entendo para mim é grego, né? Mas é uma língua fácil de falar, assim como o inglês também é uma língua fácil. Então o grego se tornou uma língua uma língua que todo mundo falava. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois dos gregos, os romanos vêm e através do general Pompeu, no ano 63 a.C., ele conquista toda a Palestina, que na época não se chamava Palestina. Somente com os romanos é que o nome Palestina aparece. Aliás, os romanos eles tinham o costume de destroçar o país, depois unir o país a um outro país. É Síria-Palestina. O nome que os romanos deram é Síria-Palestina. Uniram o povo de Israel, ou as terras de Israel, com a da Síria, do norte. E formou-se a província romana Síria-Palestina. Aí é que aparece esse nome palestino, que esses que estão lá brigando pela terra não tem nada a ver, né? Os judeus são muito antes deles. Os judeus conquistaram isso aí séculos e séculos antes dos cananeus. Era o povo que habitava a terra de Canaã. Então, Jesus vai nascer no Império Romano. Foi no ano 63 a.C. que Pompeu anexou as terras, vamos dizer assim, Israel, a Síria e todos aqueles povos ali, eles conquistaram tudo, anexou ao Império Romano. Jesus nasce sob o governo de César Augusto Otaviano, ou César Augusto Otávio. No ano 70, agora já da nossa era, depois de Cristo, cumprindo então a profecia de Jesus deu em Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44, é aquela profecia, irmãos, que eu não vou ler, mas você pode anotar, depois você pode ler em casa. É quando Jesus chora sobre Jerusalém, quando ele vem para ser sacrificado. Naquela segunda-feira, quando ele entrou como Cordeiro de Deus, separado para o sacrifício, que ele lá em cima do morro, do Monte das Oliveiras, ele viu Jerusalém e chorou sobre ela e disse: se tu soubesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. E ali Jesus lança uma profecia, ele diz que dias virão em que te apertarão de todos os lados, tu e os teus filhos, te sitiarão com trincheiras, e Jerusalém será derribada, e o seu povo vai ser espalhado pelo mundo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, isto é, governada pelos que não são judeus, até que o tempo dos gentios se completem. Olha, irmãos, Jesus deu essa profecia e ela foi se cumprir no ano 70. Os judeus se revoltaram contra Roma e o general romano chamado Tito, que depois se tornou imperador, ele sitiou Roma na Páscoa do ano 70 e ao final ele arrasou a cidade de Roma. Eu tenho um livro que conta essa história, Flávio José conta essa história. Ele, em setembro, na Páscoa, o cerco durou da Páscoa, que é abril, até setembro. E ele, então, sitiou. Adriano, mais tarde, que vai substituir Tito no governo de Roma, Adriano, ele muda o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, em homenagem à família dos Aélios, que era a família de Vespasiano e de Tito, que era filho de Vespasiano. Então ele dá o nome de Aélia Capitolina, manda que a cidade seja reconstruída nos padrões greco-romano, e proíbe os judeus de entrarem em Jerusalém sob pena de morte. Os judeus, então, são espalhados pelo mundo. O historiador judeu Flávio José, que acompanhou Tito nestas... Você pode estranhar, que ele era judeu, mas ele foi, no início dessas revoltas, Flávio José foi apanhado e feito prisioneiro, porque quem comandava as tropas era Vespasiano, pai de Tito, um general romano, um homem rude, um homem do campo, um homem que não era dado à política. Vespasiano, ele comandava as tropas e numa dessas lutas,
Flávio Joséfos, que era da linha sacerdotal, foi feito prisioneiro. E foi levado para Roma. Não é? E quando Vespasiano, uma vez, quando ele foi levado prisioneiro, Flávio Joséfos, um dia, olhando para ele, disse que ele seria imperador de Roma, para Vespasiano. Ele era general. Nero se suicida e o Senado manda chamar Vespasiano para entregar-lhe o poder. Quando Vespasiano se torna o imperador de Roma, ele se lembra dessa profecia, tira o Flávio Joséfos de lá. Joséfos era um homem muito inteligente, estuda a língua do latim, ele já conhecia o grego e tudo mais, e ele é um historiador, e ele passa a conviver com Vespasiano e com Tito, e ele vem com Tito para sitiar. Então ele relata isso na sua obra A Guerra dos Judeus. Nos 143 dias do cerco que durou, morreram 1.100.000 judeus. Jerusalém estava fervilhando de gente quando as legiões romanas vieram e sitiaram Jerusalém. Estaquearam a cidade, cortaram todas as árvores possíveis e estaquearam, não deixaram ninguém sair nem entrar. As pessoas morriam e eram jogadas seus cadáveres, porque não tinha lugar para enterrar, não podia queimar, porque o judeu não usa essa prática, ele tem que sepultar, mas não tinha lugar, eles jogavam para fora dos muros da cidade. Você pode imaginar o mau cheiro e as doenças, que 600.000 pessoas foram jogadas para fora. Flávio Joséfos escreve isso. No final, 1.100.000 judeus morreram, restaram apenas vivos 97, que foram vendidos como escravos e espalhados para o mundo. Irmãos, Jesus fala disso, hein? Nessa profecia que eu falei atrás em Lucas, que eles seriam feitos prisioneiros e espalhados pelo mundo inteiro. Cumpriu-se essa profecia, a primeira parte dela. Os judeus viveram, irmãos, sem território, sem governo, sem bandeira, durante 1878 anos. Não existe um paralelo na história. Nenhum povo passou o que os judeus passaram. E não foram 1878 anos de boa vida. Foi de perseguição em perseguição, extermínio de extermínio, até que Hitler tentou liquidar todos os judeus da Europa. Eram 11 milhões, ele conseguiu matar mais de 6 milhões, até que a ONU, em 27 de novembro de 1947, a ONU criou 2 estados na Palestina, um estado judeu e um estado palestino. Dividiu o protetorado da Palestina, que estava nas mãos da Grã-Bretanha, administrada em nome da ONU. A ONU, então, o brasileiro Oswaldo Aranha, presidindo a sessão histórica de abertura da ONU, ele criou, através da resolução 185, se não me engano, esses 2 estados. Um estado judeu e um estado palestino. Os judeus aceitaram, mas os palestinos não. Os palestinos não aceitaram. Amados, a figueira brotou, então, em 14 de maio de 1948, com a criação do moderno Estado de Israel. Israel, então, no dia 14 de maio, proclamou a sua independência. Por quê? Porque o mandato dos judeus para administrar a Palestina terminou no dia 14 de maio de 1948, quando as tropas da Grã-Bretanha, o mandato que a Grã-Bretanha tinha, acho que eu falei judeu, mas o mandato da Grã-Bretanha terminou neste dia, à meia-noite neste dia, e neste dia, às 3 horas da tarde, Davi Ben-Gurion proclamou e leu a Declaração da Independência e criou o moderno Estado de Israel. Neste dia, a figueira brotou. No meu entendimento, a figueira brotou neste dia, no dia 14 de maio de 1948, e vem lançando folhas desde então. Agora observe aqui as profecias que se cumpriram neste dia 14 de maio de 1948. Em Ezequiel, capítulo 36, do 22 até o 38, Deus fala deste fato que iria ocorrer, que eles estariam espalhados